Olá, pessoal. Mais uma vez estou aqui para falar do Walter Benjamin, só que hoje a gente vai estar falando sobre o anjo da história, a tese número 9 do trabalho que ele fez em 1940. Como eu comentei com vocês anteriormente, as teses de história são um trabalho que o Walter Benjamin fez e que ele é permeado com conceitos de teologia. Vocês lembram que eu comentei sobre o Corcunda, sobre o boneco turco, de uma das teses, e que ele faz uma ligação entre o materialismo histórico e a teologia, né? Hoje eu vou estar falando especificamente da tese 9, por quê? Porque ela é muito importante para a questão histórica. O Walter Benjamin é um autor, um filósofo muito importante para a gente estudar a modernidade. Então, se você quer estudar a modernidade, eu indico este filósofo. Por quê? Porque ele, durante muito tempo, ficou em Paris observando a cidade e percebendo todas as mudanças que estavam acontecendo. Ele registra essas mudanças nos seus escritos, sobretudo numa das obras que ficou inacabada, As Passagens. E se você tem interesse por esse assunto, portanto, amplie a sua pesquisa a respeito da modernidade através da perspectiva do Benjamin. Eu tenho certeza que você vai gostar, eu tenho certeza que você vai se surpreender com as coisas que este filósofo propôs de reflexão e análise a respeito da modernidade e nessa transição do século XIX para o século XX. Então, a tese número 9 do conceito de história é baseado numa gravura do Paul Klee. Em 1921, o Benjamin compra uma gravura, esta gravura, e ele fica impressionado com essa gravura. Ela mexe com ele profundamente. E anos depois, portanto, ele escreve a tese número 9 baseada nessa gravura. Então eu vou ler para vocês o que ele escreve na tese 9. Um quadro de Paul Klee chamado Ângelos Novos mostra um anjo que aparece estar prestes a fugir de algo que contempla fixamente. Seus olhos estão fixos, sua boca aberta, suas asas estendidas. É assim que imaginamos o anjo da história. Seu rosto está voltado para o passado, onde vemos uma série de eventos. Ele vê uma única catástrofe, que vai se amontoando sem parar, escombros em cima de escombros, e o atira diante dos seus pés. O anjo gostaria de ficar, acordar os mortos e reconstruir o que foi estraçalhado, mas só para uma tempestade vinda do paraíso. Ela atingiu as suas asas com tanta violência que o anjo não consegue mais fechá-la. Esta tempestade o empurra irresistivelmente para o futuro, e para o qual suas costas estão voltadas, enquanto a pilha de ruínas diante dele cresce em direção ao céu. Esta tempestade é o que chamamos de progresso. Veja, ao ler esse trecho, da tese número 9 do Benjamin, é visível vários elementos teológicos. Isso é visível, o vento que sopra do paraíso, o anjo estarrecido. Procurem entender um pouco melhor dessa gravura, busquem no Google. O que ocorre? Ocorre que esse anjo, ele está com as asas abertas, as costas para o futuro, e ele visualiza o passado. E o passado é um amontoado de ruínas, de catástrofes que vão caindo aos seus pés, e ele não pode fazer nada. Suas asas estão congeladas e ele fica horrorizado com tudo aquilo, E esse vento forte, essa tempestade, ele chama, portanto, de progresso. Ele representa, portanto, o progresso como algo catastrófico. Então, a visão do Benjamin a respeito da modernidade, a respeito do futuro, era algo terrível. Para ele, ele visualizava essas questões que estavam acontecendo de uma maneira muito negativa. Quando ele analisava a moda, quando ele analisava as vitrines, quando ele analisava a linguagem da propaganda que ele estava vendo, ele ficava muito preocupado. Então, ele traz reflexões a respeito do interior das casas, da grande multidão que invadia as ruas de Paris, e ele via todo esse progresso não com os bons olhos, mas como algo muito, muito complicado para o ser humano.
Uma das coisas que ele comenta, ele se considerava um flâneur. O que era o flâneur? O flâneur era aquela pessoa que andava pela cidade à procura de elementos que pudessem enriquecer a sua pesquisa, enriquecer os seus textos, né? Ele buscava conteúdo para a sua escrita. Então ele era um viajante sem um destino definido, que buscava conteúdo para que ele pudesse escrever. Isso ele aprende com Baudelaire, né? Baudelaire tem um poema que chama Andante ou A Passante, que representa exatamente isso, essa multidão que encontra e se desencontra. Nesse poema do Baudelaire, A Passante, ele comenta o seguinte: havia uma mulher muito bonita que caminhava numa direção. Ele, o poeta, vinha em outra direção. Eles cruzam os olhos e se apaixonam naquele instante. E o instante em que se apaixonam, eles também se desencontram e se despedem, porque a multidão que empurrava a mulher para uma direção e a multidão que o empurrava para outra direção marcou o primeiro encontro e também o último. Benjamin, olhando esse poema, ele pensa que a multidão que a modernidade produz causa esses encontros e esses desencontros. Então ele propõe o quê? Ele propõe uma reflexão a respeito do passado, um resgate desse passado. É como se o passado precisasse ser revisto, é como se o passado precisasse ser rememorado constantemente no presente para que o futuro pudesse ser projetado de um modo diferente. Então essas mudanças estavam sendo muito rápidas, essas mudanças estavam sendo catastróficas e ele chama a atenção para isso. Então ele diz, cuidado, que essa tempestade chamada progresso pode ser uma grande catástrofe. Então quando a gente olha para o passado, a gente percebe exatamente isso, amontoado e mais amontoado de catástrofes. Para que isso seja alterado, para que isso seja mudado, é preciso sempre olhar para esse passado, revisitá-lo criticamente, pensar sobre isso no nosso presente, para um projeto de futuro diferente. E o que é esse projeto de futuro diferente? É tentar fazer um futuro, como eu comentei anteriormente, redentor, sobretudo para aquele homem, para aquela mulher, para aquela criança, para a humanidade ser resgatada, né? Ser redimida. Então ele propõe contar a história não pela visão do vencedor, não, mas contar a história pela visão dos vencidos. E tem um comentário que ele fala assim, contar a história a contrapelos. Então imagina um animal e você puxa os pelos do animal. O que você visualiza? Você visualiza sujeira, você visualiza a caspa do animal, você visualiza o pior do couro do animal. E ele propõe isso, contar a história a contrapelos. Então você puxa e conta a história pelo ponto de vista dos vencidos e não dos vencedores. Então ele propõe uma nova maneira de se olhar a história, para que ela não continue sendo catastrófica. Então o Benjamin ele quer o quê? Ele quer um recomeço. Olhe o passado, reflita sobre esse passado de uma forma crítica, agora no nosso presente, para que a gente possa então projetar um futuro que venha de encontro à redenção da humanidade. Né? Então a gente pode transformar a teoria em algo mais prático, mas essa trajetória, ou seja, esse olhar do passado, refletir o presente e projetar o futuro, precisa estar muito, mas muito forte dentro de nós para que as coisas aconteçam. Então ele não gostava dessa visão de uma história progressista, né? Nós estamos caminhando para o progresso. Não, ele não via dessa forma. Ele não via também a história como uma história linear. Não, para ele a história ela era cíclica, né? O velho voltava, o velho sempre voltava. Era como uma espécie de eterno retorno, né? Esse é um termo que se usa muito. Porque ele apresentou isso inclusive na moda. Ele mostrava que a moda,
aqueles elementos que estavam sendo propostos na moda eram coisas que já haviam sido feitos em períodos anteriores. Quando ele apresenta as colunas que eram realizadas nos prédios novos de Paris, ele mostrava, vejam, são colunas gregas, só que o material usado é o ferro, é o vidro. O material é novo, porém a ideia é antiga. Então, ou seja, esse eterno retorno, essa maneira cíclica da história ser contada, ele identifica dentro da sua perspectiva. Por isso, é uma maneira muito diferente de se olhar a história. Por isso, eu desafio você a estar estudando um pouquinho mais desse autor, deste filósofo, que chama a nossa atenção para uma análise crítica a respeito da modernidade. Portanto, se você tem interesse, leia as teses de história, leia o livro As Passagens e, sobretudo, um texto que se chama Paris, a capital do século XIX. Eu espero que você possa ter se animado a estudar um pouquinho mais desse autor e agradeço também a sua atenção. Muito obrigada.